Olá, vamos ao terceiro vídeo da série Simultâneas Comentadas. Essa simultânea que eu vou comentar hoje aconteceu no dia 2 de junho de 2018 e teve o recorde de participantes. Foi muito boa a participação, 10 pessoas, 10 enxadristas de várias idades. Então vamos começar aqui com os comentários e lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo antes dessa data, no dia 16 de junho, vai acontecer a 10ª simultânea comentada, às 18h15. Então, é um sábado, 18h15, 16 de junho. Se você estiver em Brasília, não perca essa oportunidade de jogar uma partida difícil, que vai ser analisada depois. Então, vamos às partidas. Vamos começar aqui com a partida do Felipe, que é aluno da turma para crianças, do sábado. Ele tem 8 ou 9 anos, não tenho exatamente a certeza, acho que tem 8 anos. E ele começou com E4. Eu joguei E5, testando aqui o mais comum que acontece em torneios escolares, então para ele já ir se preparando. Apesar de que em algumas partidas eu tenho jogado francesa, siciliana e outras defesas para dar uma ideia da variedade de respostas que temos para E4, e assim eles vão se acostumando com essas defesas. Aqui ele jogou cavalo F3, perfeito, cavalo C6, ele jogou cavalo C3, chamando aqui para abertura dos 4 cavalos. E aqui, como eu já comentei no vídeo anterior, melhor é jogar bispo B5 ou D4. Esse lance bispo C4, ele permite ou uma transposição para a italiana com bispo C5, a variante gioco pianissimo, muito simétrica, ou, como eu acabei optando, permite aqui o cavalo toma E4. Vou deixar aqui no modo training para os lances não aparecerem. Vou até dar aqui um Enter. Deixa eu arrumar aqui essa tela. Eu quero já ir conferindo aqui. E aqui eu já estou fazendo uma bagunça danada. Vamos trazer aqui para o canto de cá e diminuir isso aqui e colocar a anotação desse lado também. Pronto, já dei uma arrumadinha aqui, que aí vamos ter a anotação aqui, os lances não vão aparecer totalmente, vou até diminuir um pouco, e aqui temos o Chessbase Online, que mostra num banco de dados aí de mais de 9 milhões de partidas, os lances mais jogados na posição. Então aqui o bispo C5 acaba aparecendo em primeiro lugar, porque tem aqui bastante transposição. A posição chega por outra ordem, mas esse cavalo toma E4, tem menos transposições, pode vir da Petroff também, mas é um lance muito bom aqui nessa posição. Eu já comentei no vídeo anterior que se as brancas jogam bispo, captura em F7, rei toma F7, cavalo toma E4, D5, e as pretas estão muito bem, estão com centro fortíssimo, esse cheque não tem perigo nenhum, rei vem para G8, já estou aqui ameaçando H6, então essa posição é praticamente vantagem decisiva para as pretas. É uma teoria fácil que você pode ter a oportunidade de jogar contra esse bispo C4 na abertura dos 4 cavalos. Então cavalo toma E4, se vier o bispo F7, você já pode ter certeza que está numa boa posição. Mas em geral se toma aqui, em E4, e aí vem o garfo, recuperando a peça que foi sacrificada. Não tem como preservar essa peça a mais. E aqui o Felipe capturou. Outra possibilidade é jogar bispo D3. Quando eu tomo em E4, bispo E4, eu jogo bispo D6 e roco, tem um F5 depois, posição
confortável, mas talvez melhor do que o que ficou na partida para as brancas, porque assim, essa linha, bispo toma D5, entrega o par de bispos, dama toma, esse bispo de casas brancas fica muito forte. Depois de D3, eu poderia ter jogado bispo G4 com a ideia de roque grande. Eu preferi jogar F5 e aqui cavalo C3. Poderia ter tirado a dama, mas eu preferi desenvolver. E aqui o Felipe jogou muito bem, atacou, porque agora eu não tenho opção, eu tenho que capturar esse cavalo. Bispo toma C3, B toma C3. E aí, cada um tem um bispo de uma cor. Bispo de cores opostas, mas é um meio jogo, não é um final. Um final com bispo de cores opostas tem uma tendência ao empate, não quer dizer que seja empate, tem só uma tendência. Eu fiz roque, ele fez roque. Eu joguei bispo E6, talvez não tenha sido o melhor. E talvez o melhor fosse jogar B6 e desenvolver o bispo fianqueto. E o B6 já tira a pressão aqui na coluna B. Depois eu trago a torre de A para E8. Mas eu joguei bispo E6, até esperando cavalo G5, que eu jogaria a torre de A E8. Estaria entregando o bispo muito forte aqui de casas brancas, mas resolveria todo o problema aqui de desenvolvimento. Essa torre ficaria na linha 6, podendo passar aqui para o ataque. E se ele não capturar, eu volto para C8 ou para D7. Estava satisfeito com essa posição. Mas o Felipe jogou aqui C4, eu joguei dama D6, ele jogou A4, mostrou visão, a visão da ameaça tática aí de jogar bispo A3. E aí eu perco material. Então eu joguei torre F6, Felipe jogou bispo A3, eu joguei dama D7. Aqui, Felipe, você poderia ficar com vantagem na posição. Era um lance que eu estava preocupado na hora da partida. Vou colocar aqui o engine só para conferirmos aqui. Veja só. Bispo B2, eu estava preocupado com essa pressão aqui em E5, porque está vindo a torre também para E1. E aqui parece que eu tenho que jogar torre G6 ou F4, sacrificar e tentar um ataque ali a todo custo ali na ala do rei. Seria uma posição difícil, eu teria que encontrar recursos aí, talvez recursos táticos. Mas aí veio o cavalo G5, eu joguei torre G6 já atacando e achando interessante, porque alivia bastante. Se houvesse a captura, eu tomaria de dama, traria outra torre para coluna D ou coluna E, seria tranquilo. Mas aí Felipe jogou, depois de cavalo G5, ele jogou esse mesmo? Sim, foi esse, capturou. Estava esperando também dama H5. Dama H5 é um lance que ameaça em H7, eu não tenho H6 porque cai a torre. Eu teria que jogar torre H6, então estava pronto para jogar esse lance forçado. Mas acho que ficaria bem. O Felipe tomei de dama, C3 não foi bom, porque enfraqueceu D3. Imediatamente eu jogo na coluna, veio dama H5 agora, e aí eu capturei. E aqui já deu vantagem decisiva, eu capturei, em D1, abri aqui a janelinha, jogarei H7, esse C5 também eu não gostei, porque tirou a atividade do bispo, deixou aqui a diagonal livre, mas também não tinha muitos lances alternativos. Joguei H7, dama F3, eu não quero troca de dama, que a dama entra aqui, e o lance está chamando aqui E4, dama F4, eu ataquei as duas peças, capturei, e aqui o Felipe ficou muito concentrado aqui na ala da dama e não percebeu o mate, mas a posição já estava perdida aqui há algum tempo. Então foi uma questão de prestar atenção no peão, não pode sacrificar assim se não tiver uma compensação muito clara, viu, Felipe? Melhor seria jogar dama E2, tentar segurar esse peão.
e antes disso era não ter jogado o C3, que enfraqueceu o peão de D3, e eu praticamente ganhei a partida em cima dessa debilidade. Então é isso, Felipe, desenvolveu bem, ficou com uma posição que poderia ter pegado uma vantagem, continue estudando e você vai crescer bem rapidamente. Vamos à próxima partida. Gabriel Alcântara, foi a primeira vez que ele esteve aqui na academia, e ele jogou E4. Eu joguei francesa, veio com cavalo C3, D5. Toma D5, aqui está caminhando para uma variante das trocas com lance cavalo C3, que é uma versão que inclusive aconteceu na primeira partida do match Capablanca e Alekhine, essa mesma posição aqui, não com D3, mas com D4, e aí o lance é bispo B4. Alekhine estava de pretas, jogou bispo B4, é uma posição bem tranquila para as pretas, mas as brancas têm um jogo tranquilo também, desenvolvem rápido as peças, mas eu recomendaria mais entrar nas linhas principais, com D4, e se bispo B4 jogar E5, porque olha só, faz a cadeia de peões, ganha espaço, deixa esse bispo aqui um pouco problemático temporariamente, mas quando captura, resolve o problema do meu bispo. Meu bispo agora tem essa diagonal livre, às vezes ele vem para G4, quando o cavalo entra em F3, e D3 não foi muito bom, melhor seria jogar D4. Com D3 eu joguei cavalo F6, desenvolvi, bispo F4 eu cravei, talvez tenha ameaça de D4, apesar que vem o A3, não chega a ganhar a peça. Ele jogou A3 direto, Gabriel, eu joguei bispo A5, veio com B4, bispo B6, tudo bem, tirou aqui a pressão, mas debilitou um pouco essa diagonal, onde tem um cavalo, a torre. Eu estou com talvez a ameaça de jogar bispo D4. Aqui jogou H3, roque, bem rápido. Veja só, Gabriel, como eu já fiz o roque, me preocupei em acelerar esse desenvolvimento e as suas peças ainda estão aqui paradas, impedindo o roque. Então, a gente tem que priorizar o desenvolvimento. Você já fez um lance aqui de peão, 2 aqui. Então, dama F3 também é um lance que não colabora com o desenvolvimento da ala do rei. O cavalo melhor está nessa casa, F3, né? Eu dei cheque, bispo E2. Aí eu desenvolvi ameaçando o cavalo D4, que é uma ameaça muito forte. B5, eu já estava querendo jogar o cavalo mesmo, aí fui para D4. E aqui, dama G3, uma certa pressão aqui na ala do rei, mas eu estou tomando e ganhando material. Cavalo C2, cavalo A1, bispo E5. Se bispo H6, eu tenho G6 pelo menos ali. Bispo E5. Já tratei de trazer meu cavalo de volta. Cavalo B3, bispo F3. Antes que tenha algum cavalo toma D5, eu joguei C6. Também é um lance que pode abrir linhas, por exemplo, se B toma C6, B toma C6, e eu já vou ter esse bispo saindo por aqui. Futuramente posso usar a coluna B, por enquanto o bispo estaria dominando. Mas veio A4, e aí eu joguei dama E7, atacando o bispo, e não tenho apoio de D4, porque eu estou tomando. D4 foi o lance jogado, eu estou tomando aqui. Bispo toma D4, depois de bispo toma D4, eu entrei com a dama. E olha só o desenvolvimento que ficou faltando aqui, Gabriel. Mas poderia melhorar um pouco no início. Então, o segredo, a dica para você é desenvolvimento rápido. Você já está jogando no centro, é importante, mas desenvolve rápido e tenta rocar o mais rápido possível. O roque pequeno é o que é mais rápido de se conseguir. Então, procure jogar o cavalo, o bispo, fazer o roque
e depois você traz sua torre para o jogo, seu rei fica em segurança. Aqui rei C2, cavalo toma D4, rei D3, bispo F5, cheque. Aí eu fui atraindo o rei para o meu campo, dama D2, rei C5, dama toma C3, e aí cheque e mate. Esse rei assim no campo adversário, dificilmente o rei sobrevive, apesar de existirem exemplos de partidas em que o rei avança ao campo do adversário e ainda consegue empate ou até vitória, mas são casos muito específicos. Em geral, esse tema da peregrinação do rei termina geralmente assim, em mate. Então o problema foi mais no início, na abertura, no desenvolvimento das peças. Tá certo, Gabriel? Continue estudando, que você vai crescer rapidamente. Vamos à próxima. Aqui o Eulálio, jogador que está empolgado, também é aluno meu de uma turma do sábado, e está crescendo, está com muita vontade. E4, C5. Com ele eu joguei siciliana, veio o cavalo F3. Eu joguei E6, ele jogou cavalo C3, está desenvolvendo, isso é bom. A6, G3. Melhor para se jogar aqui é jogar D4. Poderia jogar o D4 já no terceiro lance, tá certo, Eulálio? D4, porque aí você abre bastante a sua posição, seus bispos estão jogando, você muitas vezes pode fazer um plano com roque grande, e é isso. Siciliana, ela deixa um pouco de vantagem em desenvolvimento para as brancas, então ela é muito difícil, inclusive, assim, de se jogar. Mas o G3 me permite aqui tranquilamente expandir a ala da dama. Esse eu não gostei, porque você já tem uma peça desenvolvida, evitar jogar mais uma vez com uma peça que já está desenvolvida. Então era melhor mesmo seguir seu plano aqui de bispo G2. Você está jogando uma posição mais fechada, mas tá inteiro aí, seu jogo tá bom. Mas esse aqui eu ataco em E4, D3, tá vendo? Tá atento. Cavalo F6, bispo G5. Em geral, a cravada, quando eu ataco para tomar em F6, tem que ter uma justificativa muito, muito forte. Simplesmente trocar o bispo pelo cavalo não costuma ser uma boa coisa. Eu tomo de dama, estou atacando em B2, e aí você precisava ter uma atenção aqui à ameaça. A ameaça, a dama toma B2. Eu estava disposto mesmo a capturar, porque eu estou atacando aqui também, né? Então realmente ficou difícil defender os dois pontos. Então você tem razão, Eulálio, tinha que priorizar o cavalo. E aí eu fui lá e tomei. Então você viu que o bispo toma F6 não foi bom, porque eu já ataco 2 pontos. Então evitar, você podia seguir com o bispo G2, roque, depois ia pensar onde colocar o bispo, não precisava nem vir aqui na cravada, você podia jogar um C3, depois se desse você poderia avançar D4, mas teria que defender o E4 primeiro. Mas é um jogo fechado, você escolheu uma variante fechada e talvez você prefira uma variante mais aberta. Então é jogar com D4, como eu mostrei lá no terceiro lance, você já poderia jogar D4. Então bispo G5, ataquei 2 pontos e capturei, eu fui materialista aqui. Roque, voltei, já fiquei satisfeito, ganhei o peãozinho, voltei, dama D2, agora eu tenho que desenvolver. Mas a partida está fechada, então não tem tanta consequência esse meu atraso em desenvolvimento. E eu estou completando ele aqui rapidamente. Dama C3, como eu estou com material a mais, eu não preciso me opor a uma troca. Então eu troquei e desenvolvi. E5 também leva algumas trocas aqui. Eu tomo em G2, tomo em E5, e aí eu joguei torre C8. Eu já quero defender aqui o C5 profilaticamente, quer dizer, antes que aconteça uma ameaça do cavalo E4, eu já quero defender. E depois que vem a ameaça, já está defendido, eu jogo rei D7, estou querendo explorar essa torre que ficou presa aqui
Ficou parecendo um sanduíche aqui, com o cavalo e o peão, a torre está no meio. Torre D1, aí eu joguei F6, a torre teve que se afastar do jogo. Nesse momento, eu joguei F5, expandindo, tirei as peças, ataquei o cavalo e expandi um pouquinho mais ali na ala do rei. D4, eu tirei o rei da reta, F4, G4. E agora eu jogo o rei F7, estou querendo ganhar aqui a qualidade, que você vai ter que voltar para H4. Você jogou bem, salvou a torre aqui com H3. Se eu tomo, você toma de torre. Então eu preferi aqui agora nesse momento fazer um contra-jogo aqui na coluna C. C toma D4, H toma G4, torre C2. Ganhei tempo no cavalo, rei F1, tomei. E aí você veio aqui, talvez tomar em F5. Quando toma em D4, eu cravo. Você toma, não estou podendo tomar aqui, né? Porque eu perco material. Mas aí eu jogo rei G6, estou atacando a torre e o cavalo. Nesse momento eu ganho material. G4 defende a torre, mas aí eu tomo. E G5 foi já, a posição já estava ruim. A pressão, né? Toma, cheque. E aqui o Eulálio abandonou, porque rei A1 leva mate com torre A8. E rei G1. Posso dar um descoberto ganhando a torre. Posso jogar torre G8. Acho que o melhor é ganhar a torre mesmo. Mas aqui já não tem muita análise. O principal mesmo, então, foi na abertura. Você jogou bem a abertura. É isso aí, Eulálio. Continue estudando, participando aí das simultâneas. Vamos lá. Vamos para a próxima partida contra o Eric. Já jogou algumas vezes a simultânea, acho que essa aqui é a segunda ou terceira. O Eric, que também é aluno da Academia Xadrez Vale, ele faz aula comigo aos sábados, na turma para crianças. Então vamos lá, vamos ver a partida aqui do Eric, jogou de brancas. Na verdade, eu acho que eu anotei errado aqui. Eu anotei errado, eu joguei de brancas. E o Eric jogou de pretas. Ok, Ctrl F. Aqui eu joguei um gambito da dama e o Eric jogou E5, que é o contra-gambito Albin. Que existe, viu, Eric? Esse lance é perigoso. Depois que toma, você deve jogar D4, contra-gambito Albin. Cavalo F3, cavalo C6, depois desenvolve o bispo, joga dama D7, faz o roque grande, depois pode ter um F6 futuramente. É um gambito perigoso, mas da maneira que você jogou, D toma C4, perdeu um pouco a força. Eu troco as damas, jogo E4, vou ameaçar aqui, né, capturar e conseguir capturar. Então eu estou com um peão a mais e vou segurar ele agora. Bispo F4, cavalo C3, já não estou me preocupando. Se acontecer bispo toma C3, eu fico com o bispo de casas pretas e estou preparando o roque grande. Primeiro eu tenho que jogar F3, depois de H6, F3, roque grande. Rei A8, cavalo D5, talvez para tomar o bispo. Estou ameaçando em C7 também. Torre D8, eu tomei em C7 e voltei para D5. O rei voltou, cavalo toma B4. Então fui também um pouco materialista. Já tinha um peão, ganhei mais peão. O Eric capturou e aqui eu terminei o meu desenvolvimento de peças. Falta trazer a torre para o jogo, então procuro fazer o mais rápido possível isso. Tirei aqui o cavalo, joguei o rei para jogar a torre na coluna. Esse lance foi interessante, atacou o meu bispo. Eu joguei G4. Estou ganhando aquele bispo ali, mas tem essa tomada. E aqui não pode ganhar um tempo
tomando aqui, porque eu dou cheque e vou tomar o bispo. Então, aqui cavalo toma, cavalo cheque, eu joguei rei C3, cavalo voltou. Vendo o Eric aqui, era melhor você jogar esse, para não perder a peça. Eu provavelmente ia capturar e jogar F4. Você pode vir com G5 talvez. Tem um certo jogo aí, apesar de que eu estou com muito material a mais. Então posso jogar peão toma. Tá interessante isso aí, mas o bispo é bem superior ao cavalo no final e aqui é bem interessante esse G5. Talvez eu tenha até que devolver esse peão aqui e jogar o final, ou jogar E6, não, talvez tomar primeiro. Se cavalo toma, eu dou cheque. Mas tem até um jogo aqui, tem uma esperança. Essa linha seria muito boa. Então, já viu que bem melhor seria esse bispo G6. Por isso que talvez melhor que tomar o bispo seja jogar um lance como E6, antes de mais nada. Ou deixar esse bispo fora de jogo e jogar bispo B5. Para trocar e jogar o final com esse bispo fora de jogo. Acho que era bem melhor do que aquela linha que eu mostrei. Mas então, depois desse lance, rei C3, cavalo aqui, cavalo toma, fiquei com a peça a mais, aí não teve mais problema, viu, Eric? Aqui só acelerei o desenvolvimento. Cheque, vai ter mate aqui, né? Se joga para cima. Também tem mate, ou torre, H7 ou G5, mas eu já tinha muita vantagem material. Mas você vê que cada detalhe no início de um peão você deve segurar o material. D4, então talvez melhor para você jogar é o E6, que defende o peão, ou C6. Porque o gambito Albin, jogando E5, ele já exige um pouco de teoria. Procure jogar assim mais simples e prestando atenção para não entregar um peão. Um peão já pode fazer uma diferença. Só entregar um peão quando você tem compensação pelo peão. O Eric tem 8 anos e também é meu aluno, como eu já falei, e vai crescer bastante também. Vamos para a seguinte, que é a Sofia, irmã do Eric. Sofia jogou de brancas, eu joguei uma francesa com a Sofia. D4, veio variante do avanço. Sofia tem um jogo bem consciente. Ela criou uma posição aqui, eu vou mostrar, vou chegar na posição que tinha pressão. Se não fosse um pouco de peões que já estavam a menos, ela ficaria com uma posição excelente. Cavalo C3. E aqui, quando joga cavalo F3, que é um gambito do Ninzovic, esse peão toma, vou mostrar aqui como é que deve seguir, com bispo D3 e roque. E mais para frente, você vai tentar recuperar esse peão, tá certo, Sofia? Mas eu tentei transpor logo para a linha principal e realmente houve uma transposição. Joguei dama B6, vou dar enter aqui. Olha só o lance principal, que é A3, com a ideia de B4. Então, Sofia, você jogou o B4 direto, você percebeu a ideia, mas tinha que preparar com A3. Então, esse é o segredo, jogar A3 e depois B4. Então, vamos ver aqui. B4, eu capturo, ganho um peão. Ainda assim, a Sofia jogou bem, porque ficou estilo um gambito. Bispo D2, eu joguei bispo D7, fiquei preocupado com essa linha de capturar aqui, apesar de que não perderia
material com dama 4. Na hora eu achei que perdia o bispo, mas tem bispo D7, dama toma, toma lá. Só que olha o que acontece, bispo C3, dama toma, bispo D3 e já está rocando. Um desenvolvimento bem acelerado. Eu não quis muito analisar essa posição, porque ela é muito materialista. Ela entrega o desenvolvimento, então esse tipo de coisa não me interessava, muito menos assim numa simultânea. Você deve ver as coisas mais claramente, porque você não pode gastar muito tempo com análises. Então, eu joguei sólido aqui, bispo D7. Quando veio o A3, eu capturei. Cavalo toma. Agora sim, eu capturei em D4. E veio o ataque aqui, minha dama. Olha que se não fosse os peões a menos, a posição é bem harmônica para uma francesa, tipo um gambito, né? Cavalo F3, cavalo F3. Depois, se eu tivesse dois tempos aqui, bispo D3 e roque, brancas estariam muito bem, apesar do material a menos. Mas aqui eu consigo dar um cheque e provoco aqui a troca que me interessava, já que eu estou com material a mais. Cavalo toma, joguei B6, bispo A6, um bom lance. Está dominando a coluna, tem umas entradas em B7 aqui em alguns casos. Joguei cavalo E7. A Sofia jogou A4, acho que não percebeu que eu tomava, mas eu só estou podendo capturar peões. Meu jogo está meio preso ainda. Torre A1, eu voltei, roque, rei D7, torre de FC1. Sofia, você joga com um senso de coletividade, joga com todas as peças, precisa, como as outras crianças já tem acontecido e é comum, que é uma desatenção com um peão aqui, um peão ali, e isso causa às vezes a derrota. Então, o conselho que eu dou para todos os jogadores mais jovens aí, e para qualquer jogador que esteja começando, independente da idade, preste atenção no seu material, olhe o tabuleiro todo, porque às vezes um peão pode fazer falta no final. Então, eu joguei aqui cavalo G6, Sofia atenta, defendeu, e eu comecei a pensar, fiquei preocupado com esse cavalo D4 que estava chegando aqui, e eu não teria onde jogar esse bispo, nem colocar a torre atrás aqui eu posso colocar, e se eu tiro essa torre, esse peão de A fica vulnerável. Então, só me restou aqui esse torre, sabendo que ia perder uma qualidade. Esse foi um momento excelente que eu falei, que a Sofia jogou muito bem. Se não fosse os peões a menos que já tinha na posição, estaria aqui perdendo o material. Eu joguei bispo B7, Sofia deu cheque e está entrando na sétima. Se eu venho para E7, então eu joguei rei D8 sabendo que ia perder uma qualidade aqui, leva um duplo e estou perdendo a qualidade. Isso aqui já foi uma entrega consciente, porque eu pensei, bom, tem muitos peões, vou ficar com 4 peões pela qualidade, e foi o que aconteceu. Eu comecei a avançar os peões, e aí a vitória das pretas foi tranquila aqui. Mas foi uma partida que eu tive que pensar. Aqui a Sofia abandonou, viu que o peão, né, ia chegar, ia promover, mas foi muito boa a partida. Sofia, você teve momentos que você encontrou lances bons, também é outra menina de muito talento que vai crescer bastante. Vamos para a próxima. Aqui o Wagner, que é o pai do Eric e da Sofia, que são irmãos. Eu já havia falado isso no outro vídeo que eles jogaram. São 2 irmãos que fazem aula comigo, a Sofia também faz. E o Wagner parece que está se empolgando, um jogador com potencial. E é bom que jogam todos em família. A mãe também joga. A Maíra está precisando treinar um pouquinho mais, jogar as simultâneas. Aí vai ficar a família completa aí jogando xadrez, participando de torneios. Aqui a posição excelente, né? Melhor fazer essa transposição para a variante principal. Depois de bispo B4, bispo B5. Esse não foi bom, Wagner,
porque sempre que tem o cheque, você dá a chance do adversário responder esse cheque com um ataque de peão, você está perdendo um tempo, é um lance um pouco desnecessário. E aí depois que vai para A4, eu consigo capturar aqui o peão. Poderia ter jogado já a variante que eu acabei jogando, que é bispo toma C3 e dama A5. Eu joguei aqui A3, bispo toma C3 e dama A5, atacando C3 e o A4. E achei que a partida ia ser muito tranquila, mas o Wagner jogou no estilo gambito e me colocou para pensar aqui. Dama toma C3, bispo D2, dama D4, cavalo E2. Desenvolvendo, eu vim para E5, roque e bispo F4. Excelente, já está tendo essa entrada aqui em D6. Eu vi até umas variantes que as brancas ficavam com bastante compensação. Veio a dama, tirando meu roque. De novo, aquele mesmo comentário. Se não fosse os peões a menos, que aqui são quantos peões? 2 na sala. São 3 peões. Se fosse um peão, já teria muita compensação. Mas eu também não posso brincar e contar apenas com os peões. Eu tenho que ter um desenvolvimento. Joguei cavalo D7, torre D1, excelente. Olha só, um lance que eu perderia de imediato, cavalo B6, dama D8, mate. Só como exemplo que não posso nessa posição brincar. Outro lance que eu vi e acho que não gostei, eu acho que era esse lance aqui. Bispo, cavalo C5. Talvez bispo D2. Minha dama tem que ficar defendendo esse cavalo e não está fácil não. Vou colocar o engine aqui nessa posição para ver a vantagem decisiva. Tá vendo? Chegou a me passar pela cabeça esse lance para mostrar como estava perigosa a posição, viu, Wagner? Eu percebi que você mais uma vez estava jogando lances fortes, apesar de ter dado um pequeno acidente de percurso logo na abertura, mas se você entra numa posição mais saudável, você tem um potencial muito grande para desenvolver um jogo ativo, que eu estou percebendo que é seu estilo. Depois de torre D1, dama C5, olha lá o lance do engine. Eu quero trocar damas, essa pressão está muito forte, eu não posso rocar. Wagner jogou torre D4, capturei, tenho que desenvolver. Aí encontrei a solução aqui, jogando B6 e bispo B7. Mas veio a pressão, eu tive que pensar que nessa hora veio o E5. Então, talvez um outro lance aqui, apesar de que, vamos dar uma olhada aqui. Vê que apesar de 3 peões, o engine não dá 3 pontos aqui. Está dando cavalo C3, ameaçando recuperar um dos peões. E essas torres estão muito fortes. Se eu jogo um C5, eu já dou casas, dou a diagonal. Por exemplo, C5 aqui. Mantém as torres da coluna. Uma posição que é fácil de cometer um erro. Por exemplo, ali ele está dando A6 e roque grande. Eu jogo um lance desse aqui, por exemplo, já deu vantagem para as brancas. Então é fácil cometer um erro e as brancas pegarem vantagem, porque tem muita pressão. Então, depois desse, aí sim eu dou o garfo. Mesmo assim, o Wagner jogou aqui cavalo E6 com ideias. Eu capturei, tirou, mas com a ideia de entrar com os bispos aqui. E olha só, eu joguei esse, bispo C4, C5, bispo B5. A6, sabia que tinha um bispo B6 aqui, mas eu estava disposto a... Não posso simplesmente tirar o cavalo, cai aqui, né?
Olha só, é uma peça. Está caindo em E5 também, então eu preferi devolver um pouco de material aqui jogando bispo C6, permitindo o torre toma. E olha só, outro lance perigoso. Na primeira vez eu podia jogar muito rápido aqui um torre D8, perderia a partida de imediato com bispo E7. Então mais uma chance de vitória aqui que o Wagner me preparou. Mas aí eu joguei B5, cheque, eu saí, e aí joguei mais tranquilo. Agora sim, torre de HD8, troca, e agora consigo avançar, ganhar o peão, e a partida terminou em alguns lances. Vamos para a próxima. Parabéns, Wagner, continue estudando, que você também vai crescer bastante. Vamos ver a partida contra o Davi, que é meu aluno dos sábados, da turma das 10h30. Davi Nogueirol. Eu estou jogando de brancas. E aconteceu aqui uma coisa interessante, que o Davi costuma brincar nas aulas, que é o convite à francesa. Então ele joga E6 convidando a francesa, e eu aceitei o convite. E4, estamos na francesa. Então D5, cavalo D2, cavalo F6, E5, eu joguei a Tarraxe. Vamos ver, estava querendo saber exatamente como o Davi jogaria essa posição. Ele jogou tudo certinho, C5, C3, cavalo C6, cavalo E2. Aí aqui foi o lance um pouco impreciso. Deixa eu colocar o Enter aqui, olha. É um lance jogável, mas o melhor é jogar C toma D4, seguido de F6. É a variante principal, mas bispo E7 a gente está encontrando aqui também. Roque, foi o que eu fiz. Roque também. Cavalo F3 foi o que eu fiz. F6, eu comentei isso logo após a partida, que esse lance é fundamental na francesa, essa ruptura aqui. Então o lance é esse aqui, Davi, F6, e aí você está fazendo pressão em E5, e se eu capturo, você captura de cavalo, e aí está uma posição normal da francesa. Esse bispo pode passar para cá, mais agressivo, e você pode, em alguns casos, preparar um E5, depois de bispo D6. Então, depois de B6, joguei torre A1. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui torre A1, é o lance mais jogado, mas já são poucas partidas. E aí eu joguei G3. Esse lance eu fiquei um pouco em dúvida, mas tem 2 partidas com esse lance. Gostei do G3 porque apoia H4. Aqui eu fiz um profilático contra C toma D4, C toma D4, cavalo B4. Mas esse plano de fechar também achei que foi um pouco lento. E aí eu segui como um ataque índio do rei. Aqui debilitou um pouco. Eu entrei, fui com os cavalos, troquei o bispo de casas pretas, dama D2, uma visão de raio-x aqui nessa diagonal. Estou visando ali a casa H6. Rei E7 para tentar alojar o rei na outra ala. Eu tentei aqui agir rápido, ataquei H7 e capturei, já enfraquecendo aqui a estrutura. E quando o rei vem, eu voltei ameaçando em F7. Depois de torre F8, eu capturei em G6 de bispo e joguei cavalo de G7 para evitar rei E7. Estou evitando rei C7 também. Rei E7 seguiria cavalo D5. E depois de rei E8, cavalo toma D5 e o Davi abandonou. Depois, vendo com engine essa posição, achei muito interessante que ele encontrou esse lance aqui, apesar de dar ainda uma boa vantagem aqui, vantagem decisiva, porque são muitos peões.
São 3 peões pela peça e o rei está exposto. E aí jogo esse, entro com a dama. O rei vai continuar levando um ataque aí. Mas foi bem interessante, um lance que eu não percebi na hora. Achei que cavalo D5 estava praticamente ganhando. Foi a mesma impressão que o Davi teve. Mas tinha esse cavalo D4 que se toma. Olha só como é que as pretas já ficam com vantagem. Então sempre tem um perigo, sempre tem uma esperança, algo para se lutar aí no xadrez, né? Então é isso, Davi. Vamos crescendo, estudando, procurar estudar em livros, é uma coisa que eu insisto com todos os alunos, estudar em aplicativos, que hoje em dia são bastante fáceis de serem baixados para um celular, para um tablet. E estudar livros também, estudar literatura, livros clássicos importantes, estudar jogadores, pegar um livro de um jogador com partidas e estuda aquele livro. Isso tem que ser feito para quem quer crescer, tem que estudar e a compensação é muito grande. Você vai crescer mais rápido e aí você começa a ver seus resultados aparecendo e aprecia mais o xadrez, porque o estudo é uma forma também divertida de se lidar com o xadrez. Vamos para a seguinte. E será que entrou aqui a partida? Ah, tá. Partida contra o Álvaro, que é irmão do Davi. Também já fez um curso aqui comigo. Também é um jogador perigoso. Jogou de brancas, jogou C4. Viemos aqui com uma posição da inglesa. E eu joguei bispo toma C3. É uma das opções, mas eu desconhecia um pouco, não é a linha que eu costumo jogar mais. O mais comum é jogar E4 e depois de cavalo G5. Aí bispo toma C3. Também é possível jogar aqui nessa posição, além do E4, o torre E8. Torre E8 é o segundo lance, D6, e bispo C3 aparece aqui em quarto lugar, apesar de ter jogadores fortes aqui, Ponomariov, Wesley So, Gelfand. Então um lance jogável e lembra posições da Rossolimo, só que de cores invertidas. E a Rossolimo eu já joguei, inclusive em partidas pensadas de brancas contra a siciliana. Então me sentia mais ou menos confortável aqui. Joguei com torre E8, D4. D4, talvez o D3 fosse mais sólido para evitar o E4. E aí eu joguei D5 segurando e tomei de dama. Depois de cavalo C2, passei a dama rapidamente para o ataque. Esse cavalo defende bem, eu joguei bispo H3, torre B8, B1 foi bom lance, bispo toma G2, rei G2 e joguei B6. Tem uma certa exposição aqui nessa diagonal, meu cavalo está solto, H3. Eu já trouxe o cavalo aqui que eu estou querendo segurar a casa F5, depois de G4. Segui o G4, joguei dama G6, estou querendo jogar com H5. C4, torre de AD8, a torre que eu não estava jogando, vem a última peça para o jogo, e bispo B2, aí eu joguei H5, F3, capturei e joguei dama G5. A posição estava ficando bem complicada aqui, porque depois de F4 eu voltei, veio F5 e eu voltei para G5. Aqui, Álvaro, você tinha uma variante, depois eu descobri, acho que eu não joguei o mais preciso, quando eu capturei, olha, não é o mais preciso, então captura mesmo de cavalo, atacando a dama, foi o que você fez, né? Cavalo toma, dama H4, mas aí olha o lance, D5, não torre F4, torre F4 me deu chances aqui, mas D5, tirando essa pressão aqui, e olha só, o jogo tá
tendendo à igualdade aí. Você tem um bispo forte, esse bispo pode entrar aqui na grande diagonal, tem um torre B3, essa torre pode vir também. Bom, estava ainda bem complicado, então o lance era esse, jogar D5, depois de torre F4 eu capturei, melhor seria tomar de dama, mas ainda ficaria com uma vantagem, as pretas. Depois de peão, aí deu vantagem decisiva. Eu joguei cavalo C6, mas o engine já considera esse aqui como melhor, cavalo D5, ameaçando a torre, e depois de você tomar D5, torre E1. Foi o lance que acabou aparecendo na partida. Então eu joguei cavalo C6, depois de D5, torre E1, e a dama entra aqui em H1. Mas a inglesa é excelente, excelente arma. Continue vendo partidas atuais. Hoje o Aronian está jogando bastante inglesa. Você pode continuar estudando as partidas que o Kasparov jogou, muitas inglesas. E hoje em dia muitos jogadores estão jogando inglesa. Praticamente todos têm a inglesa no repertório. E o Aronian parece que é um que está gostando mais, insiste bastante na inglesa. Então, estude partidas recentes do Aronian. Você vai ter uma excelente arma em mãos. Vai dar muito trabalho aí para muita gente. Ok, vamos à próxima. Vamos fechar aqui o Stockfish. Rodrigo Machado. Rodrigo, que recentemente começou a participar das simultâneas e está fazendo curso aqui também na Academia Xadrez Vale. Então o Rodrigo jogou de pretas. Deixa eu girar aqui. Parece que eu joguei das 10, eu joguei 4 de pretas e 6 de pretas e 4 de brancas, se eu não me engano. E4, C6, cavalo F3, D5. Gosto de jogar essa linha dos dois cavalos que o Fischer andou jogando. Cavalo F6, E5, cavalo E4. E aqui foi interessante que eu joguei um lance que eu pensei na hora, que é esse bispo D3. Olha só, o lance é o 8º lance da lista. Mas esse bispo D3, depois eu conferi com o engine, é um lance que o engine aprova. Ele trabalha um pouquinho aqui e depois vai chegando a esse bispo D3 como um bom lance. Ainda não cogitou, mas na hora que ele percebe o bispo D3, ele começa, pelo menos numa análise que eu fiz, estava dando o bispo D3 como um bom lance. Vou deixar ele trabalhando aqui. Bispo D3, pressiona em E4. Vamos colocar aqui, incentivar ele aqui. Tem um cavalo C5, eu voltaria para E2. Ele não se convence. O bispo D3 começou a aparecer aqui, sumiu de novo. Mas achei um lance interessante. Teve um outro engine que eu coloquei que gostou bastante do bispo D3. Um lance prático, né? O ataque, se ele jogasse em C5, eu voltaria para E2. Esse cavalo toma C3, me dera tomar de D. Olha só, essa posição fica muito boa. Um desenvolvimento livre, uma vantagem de espaço. Bom, depois de bispo D3, o Rodrigo jogou bispo F5, eu fiz roque, E6, e agora eu estou ameaçando em E4. Então, talvez agora fosse forçado o cavalo C3. Então, bispo B4. Esse é um lance que praticamente perde um peão e começa a criar as dificuldades. Olha só como é que é tranquilo. Cavalo toma C3, eu ia tomar de D, talvez pudesse tomar de B também. Aqui tem bispo G4, bispo D3 com uma aproximada igualdade. Mas esse lance aqui, Rodrigo, perde um peão. Cavalo toma E4, bispo toma E4,
E aí eu já me senti ganho, apesar de que tem ainda o trabalho aí técnico de valorizar esse peão a mais. Só que estava muito tranquila a posição, sem nenhuma compensação. Olha lá, o engine está dando vantagem decisiva. Então é isso, muita atenção, porque um peão pode acabar com a posição, perda de um peão ou um lance que cria uma debilidade séria. Então o xadrez tem muito isso de atenção. Não é que o lance seja um lance que fique abaixo das nossas possibilidades. Muitas vezes é um lance porque não prestamos atenção total em tudo que poderia acontecer. Então, no momento que a gente concentra e joga o que realmente consegue enxergar, prestando bastante atenção, o nível já aumenta automaticamente. Concentração. Então, o cavalo D7, H3, bispo H5, dama D3, descravei, bispo toma, dama toma. E aqui eu joguei dama G3, atacando e ameaçando. No caso de roque tem bispo H6. E no caso de F6 eu capturo, vou abrindo linhas, porque eu tenho um par de bispos, tenho um peão a mais. Então joguei no conceito aí, já encontrei um alvo aqui em E6 e desenvolver já ameaçando ganhar mais um peão. Depois de roque, bispo toma, e a posição aqui desmorona com torre toma. Aí depois que toma, porque também se sai, eu estou tendo um mate aqui bem estranho, que é um cheque duplo descoberto, é mate isso aqui. Então, torre toma, bispo toma, e aí não tem mais jeito. A dama cortando na diagonal aqui. Mas então, Rodrigo, foi uma desatenção no momento da abertura. É só jogar com mais atenção e ver partidas. Se você quer jogar Caro-Kann, veja partidas do Karpov, do Petrosyan, ou de jogadores atuais aí. Já vi até o Nakamura jogando Caro-Kann. Então tem alguns jogadores brasileiros, se não me engano, o Rafael Leitão também está jogando Caro-Kann. Jogava a Siciliana, agora está jogando Caro-Kann, mas eu não conheço bem aí o repertório da maioria dos jogadores atuais, mas você encontra bastante Caro-Kann aí, que é uma das boas defesas contra E4. Vamos à próxima. E aqui o Henrique que já participou de outra simultânea, e eu joguei D4, foi uma das que eu joguei de brancas. O Henrique, eu já notei que ele tem um estilo que gosta de ataque, joga gambitos. Então, Henrique, gambito Budapeste, aqui em Brasília, um jogador das antigas, já falecido, o Fernando Vasconcelos, autor num livro sobre o Gambito Budapeste, Teoria e Prática. Gambito Budapeste, Teoria e Prática é um livro raro, é um livro que talvez não se encontre nem na estante virtual, nos sebos aí, e ele era um apaixonado pelo Gambito Budapeste. Na época, quando eu estava começando a jogar, eu comecei a jogar muito cavalo F3 para evitar o Gambito Budapeste, principalmente quando eu enfrentava o Fernando Vasconcelos, jogador muito forte, já foi campeão brasiliense e já jogou Olimpíada pelo Brasil. Dr. Fernando Vasconcelos. Tem um livro, além desse Budapeste, ele tem um livro amarelinho com história do xadrez em Brasília, no Brasil e no mundo, e bastante partidas selecionadas. Muito bom, muito interessante o livro. Então eu joguei C4, veio a Budapeste, capturei, cavalo G4, aqui eu tenho o bispo F4, que é o principal lance, vou dar um enter aqui, bispo F4, não, o cavalo F3 está aparecendo aqui na frente do bispo F4, é um lance que eu gosto de jogar, que eu jogo E3, bispo E2, já estou querendo rocar e deixar esse peão aí para ser recuperado, eu não vou tentar segurar esse peão. E aqui jogamos uma teoria correta, roque,
eu joguei A3, que é esse terceiro lance, o A5 também correto, e tem umas ideias aqui de passar a torre por A6 e essa torre para lá do rei, isso é bem interessante. Mas eu joguei B3, melhor seria cavalo C3. Tudo bem, eu joguei o B3, aí veio, eu queria jogar bispo B2, aqui o lance, torre de F a 8. Essa ideia de sacrifício aqui para abrir linhas é muito interessante, só que aqui não funciona por causa do dama D5, então foi uma distração, também é aquela mesma coisa que eu já comentei, não é um lance que está abaixo de sua capacidade de perceber, mas na pressão da simultânea que o simultanista vai rodando, chega ali, muitas vezes falta é a concentração. Claro que numa partida pensada dificilmente você cometeria esse erro que causou a derrota, porque dama D5 e ganhei uma peça, mas mesmo assim ainda ficou uma certa pressão que eu tive que tomar cuidado. Nesse momento, principalmente, tem uma ameaça de torre toma F3 e depois de H3 tá vindo um sacrifício. Aí eu tive que parar, dar uma olhada, avaliar e ver que o sacrifício não tinha tanto problema, porque eu jogaria cavalo H2 mesmo aqui na tomada de dama toma H3, eu jogaria cavalo H2 para jogar o bispo G4, por isso que eu joguei a dama aqui, eu já queria jogar o bispo G4, se cavalo toma, dama toma. Também eu posso jogar cavalo D5, rei H1, estava tranquilo aqui. E era aquela filosofia do tudo ou nada, que você tinha que jogar dessa forma, porque já tinha uma peça a menos. Aí eu tentei me segurar aqui de todo jeito, não dá nenhuma chance para que as peças ficassem ativas. Troquei, simplificando, voltei, torre F5, F4, também estou querendo trocar peças, aqui eu troco mais uma, jogo aqui de dama, esse cheque eu vi que não tinha muita coisa, cavalo toma D4, poderia ter tomado, mas aí eu vi que esse cavalo E7 eu já ganhava a dama, porque se sai para H8 ou para H7 tem dama H5 mate. Então, às vezes na simultânea a gente joga nem sempre o melhor, mas o mais prático. Cheque e acaba logo com a dama aqui perto do meu rei, e aqui o Henrique abandonou. Então, Henrique, continue investindo nessas aberturas agressivas. Você pode estudar jogadores que têm essas aberturas no seu repertório. Jogue gambitos de branca, gambitos de preta e estude bastante tática em aplicativos como Chessimo, Chess King ou sites como Chess Tempo, Chess.com também tem, mas eles limitam um pouco. Chess Tempo você tem um número ilimitado mesmo na versão gratuita. Então é isso, conselho para todos aí, o conselho geral é: estudem, porque é tão divertido quanto jogar. E até a próxima simultânea comentada. Valeu!